Olá, queridos! Meu nome é Rafael e estaremos dando continuidade ao plano de leitura bíblica anual da Igreja Nova Vida em Piedade. Hoje, abordaremos os capítulos 1 a 3 de Lamentações de Jeremias. No dicionário, lamentação é uma espécie de manifestação de queixa ou sofrimento, por meio de palavras, gemidos, gritos, choro. Nesse livro, Jeremias sofre, lamenta profundamente o cenário em que a nação se encontrava. Você pode estar pensando, ué, ainda há pouco Jeremias estava profetizando o juízo e concordava com o que Deus iria fazer. Como ele se lamenta agora? Jeremias poderia dizer, olha, vocês não me ouviram, eu fui desacreditado, vocês me maltrataram. Agora estão pagando por tudo. Bem feito. Mas não. O profeta, ele se compadece. Ele se coloca no lugar do povo e ora a Deus clamando por misericórdia. O profeta chora, pranteia junto com o povo. O que eu considero fantástico em Lamentações de Jeremias é a empatia do profeta. Ele sente o que o outro sente. Também admiro a capacidade do profeta em expressar seus sentimentos com riqueza de detalhes, mesmo diante de tamanha dor. Aqui, Jeremias é como um pai que avisa o filho para não fazer algo. O filho desobedece, sofre as consequências da má escolha, o pai sente a dor do filho, não julga ou condena, mas vai consolá-lo. Isso é um grande ensinamento para nós. Um dia, num concurso de frases sobre prevenção de acidentes, uma chamou a minha atenção. Dizia o seguinte, a principal sequela de um acidente é saber que ele poderia ter sido evitado. Aqui no nosso caso, o acidente aconteceu. Jeremias estava lá, orando pela recuperação do paciente que estava em estado gravíssimo. Para entender um pouquinho de como Jeremias se sentia, eu separei um trecho que retrata o cenário do povo. É devastador. Lamentações, capítulo 2, verso 11. Meus olhos já não suportam mais chorar. Minha alma está atormentada. Meu coração está derretendo dentro de mim, porque contemplo o meu povo no chão, destruído. Crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Verso 12. Eles gritam e suplicam por suas mães. Onde estão o pão e o vinho? Enquanto vão desmaiando de fome pelas ruas da cidade. Do mesmo modo que os feridos jazem no chão e acabam morrendo aos poucos. Verso 20. Ó Yahvé, vê e considera a quem tem tratado assim. Acaso deverão as mães comer o fruto de si mesmas? As crianças que trazem nos braços e que criam com tanto amor? Deverão, pois, os profetas e sacerdotes ser assassinados em pleno santuário do Eterno? Aqui nesse trecho sugere a existência de canibalismo no meio do povo. Jeremias estava num processo de luto. O luto pode ser entendido como uma resposta do nosso enfrentamento diante da quebra do mundo como conhecemos ou como idealizávamos que fosse. É a nossa tentativa de reorganização diante do caos. Jeremias estava sofrendo com tudo que seus olhos presenciavam. O juízo já havia sido decretado pelo Senhor. A situação era caótica. Ele não tinha condições de mudar o cenário externo. Estava além de suas possibilidades, além de suas forças. Tem situações, amados, em nossa vida em que faltam palavras. Não temos outra reação, a não ser chorar. Já passou por isso? As bases da nação foram destruídas. Família, saúde, economia, política, religião, tudo devastado. Por vezes, bases importantes da nossa existência também sofrem abalos, podendo acontecer até mesmo quebras. E diante disso, como vamos nos reorganizar diante do caos? Nos capítulos de hoje, podemos constatar que Jeremias passa a viver dias de profunda tristeza, choro, intercalados pela esperança na intervenção de Deus e de dias melhores. Conosco não é diferente. Acontece um movimento pendular. Haverá momentos de mais reclusão, choro e questionamentos, e outros momentos com desejo de restabelecimento e de esperança. Jeremias chora, lamenta, o profeta extravasa suas emoções. Será que vale a pena se lamentar, chorar, abrir os sentimentos? Em Romanos, capítulo 12, verso 15, o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Às vezes, como consolo, falamos para outras pessoas: olha, não chora não, deixa isso para lá, não chora não, você não precisa chorar.
Muita gente reprime e segura o choro. Ouvi muito na minha infância como homem. Rapaz, embora esse choro, homem não chora. Muitos foram treinados ao longo da vida para reprimir suas emoções. E quando chegam na fase adulta, têm dificuldade de expressá-las, de entender a si mesmo. Ignorar as emoções traz impactos prejudiciais para a nossa saúde. Eu pesquisei uma revista que associou o bloqueio emocional e o represamento das emoções a um sistema imunológico menos equilibrado, maiores índices de doenças cardiovasculares, problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. O choro pode auxiliar no processo de cura da alma, do coração. Eu até separei aqui alguns benefícios. Alivia a dor física e emocional, ajuda a regular a temperatura do cérebro, fica com a cabeça fresca, ajuda a superar o luto, reduz o estresse, melhora o humor, acalenta, ajuda a recuperar o equilíbrio emocional. Em Eclesiastes, capítulo 3, verso 4, diz o seguinte: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Dias difíceis, dias de choro, queridos, fazem parte da nossa existência. Podemos aprender com a dor de Jeremias, que pode ser a nossa, a dor de um amigo, de um parente, a dor de uma situação ou de uma tragédia na vida de alguém. As adversidades que enfrentamos nos tornam mais maduros, gera empatia, pois podemos entender de fato o sofrimento do outro. Quem nunca passou pelo sofrimento tem um coração mais insensível em relação à dificuldade do outro. O sofrimento nos leva a ter uma nova perspectiva da vida, nos leva à realidade e pode aperfeiçoar nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Eu não quero aqui fazer apologia do choro ou da tristeza, mas gostaria de deixar claro a atitude correta diante das tragédias de nossa vida podem gerar em Deus crescimento. Você poderia se perguntar, para que tanta dor? Isso está muito sombrio, não gosto de falar sobre essas coisas. Não seria melhor ter um livro animado, algo para cima, para festejar? Queridos, Lamentações nos lembra que a vida não é cor-de-rosa como um conto de fadas. Muitos pensam que o sofrimento e desgraça só acontece com os outros. E quando acontecer conosco? Uma perda, uma doença, uma dificuldade, a calamidade. Qual será a nossa reação? Nós podemos ter reações diversas. Tem gente que pensa que nasceu para sofrer e desiste. Aceita tudo e vive sem qualquer perspectiva. Já outros se revoltam contra Deus. Se revoltam contra tudo. Consideram Deus injusto. As duas atitudes levam a lugar nenhum. Jeremias não fica apenas chorando, se lamentando. Ele reúne forças em Deus, busca, ora, clama ao Senhor. Ele reconhece as falhas do povo e enxerga esperança em meio a toda a dor. O profeta conhecia Deus, ele tinha intimidade, sabia que Deus é misericordioso. Caso contrário, a memória do povo já teria sido apagada da face da terra. Ele sabia que o sofrimento é transitório. Ele sabia que Deus é bondoso. Ele sabe que Deus é o nosso aliado no momento da dor e da dificuldade. Jeremias sabia que Deus não nos abandona. Amados, guarde isso. Independente das circunstâncias, busque ao Senhor. Tenha intimidade com Ele. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 9, verso 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Finalizando, no capítulo 3 de Lamentações, tem um dos trechos mais marcantes das Escrituras. Faça desse trecho a sua oração. Capítulo 3, verso 21. Contudo, quero lembrar o que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro, a salvação que vem de Yahvé. Amém, queridos. E é isso. Chegamos ao fim. É maravilhoso compartilhar das Escrituras Sagradas. Fiquem na paz de Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau, amados.